que derruba o homem? Qualquer homem que tenha caído, sido derrotado na vida, um infeliz na vida, caiu por uma ou mais destas 5 razões que derrubam um homem. Então você precisa, obviamente, todos nós precisamos prestar atenção, porque eu sempre pensei assim: se eu estou andando na calçada e tem ali um buraco ou um defeito na calçada que faz uma parte sobressair, e toda vez eu passo por ali, eu tropeço, dou uma topada naquela parte da calçada, então, naturalmente, a dor que eu vou sentir no meu dedão do pé vai me ensinar o seguinte: quando eu passar aqui novamente, amanhã, eu vou ficar mais atento e vou me desviar daquele tropeço, para não tropeçar e não cair de novo. É óbvio, não sou burro. Então essas 5 coisas que eu vou falar para você são muito mais gritantes do que uma pedra na calçada, um buraco no caminho que muitos tropeçam. Porque, como eu disse, são coisas que por milhares de anos vêm derrubando homens. Por milhares de anos. E vão continuar derrubando até o fim da humanidade. Porque, por incrível que pareça, muitos homens parecem não aprender com as suas quedas ou com as quedas dos outros. Não aprende. É como se passasse todos os dias nessa calçada e tropeçasse no mesmo lugar. Se eu tenho alguém andando na minha frente e eu vejo que ele tropeçou, eu não preciso tropeçar também para saber que ali tem um tropeço. Eu posso desviar vendo os erros dos outros, que é a definição de sabedoria. Você aprender com os erros dos outros, para que você não precisa cometer os seus mesmos. Né? Então, se você aprender esse assunto, você vai saber como prevenir as suas quedas, e se você já caiu, já está caído, você vai aprender a se levantar. Como você pode se levantar. Então, 5 coisas que derrubam o homem. A primeira coisa é, como você já deveria esperar, já deve esperar, a mulher. Poucas coisas na vida de um homem têm mais poder de atração do que uma mulher. O homem é naturalmente atraído pela mulher, porque é o seu oposto. Ela foi criada para ele. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele criou um ser que o homem iria se sentir atraído. Até aí tudo bem, desde que seja a sua mulher, a sua esposa. Mas a razão por que a mulher está no topo desta lista é porque muitos homens, e aí a gente inclui homens poderosos, generais, rei Davi, nós incluímos aí presidentes de grandes nações, nós incluímos empresários, autoridades, não importa, homens que conquistaram o mundo, mas não resistiram a uma mulher. Não resistiram aos encantos de uma mulher. Então a mulher, ela pode derrubar o homem quando ele não sabe controlar o que ele sente em relação a ela.
Quando Deus falou com Caim, ele falou uma coisa que você nunca pode se esquecer. Ele disse que o teu desejo será contra ti. Ou seja, os desejos humanos, os nossos desejos, são contra nós. Nem tudo o que eu quero vai fazer bem para mim. Então, esta palavra que Deus falou a Caim é uma palavra que você tem que guardar junto de você. O teu desejo será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo. Você tem o poder de dominar. Você sabe que o super-homem, a história em quadrinhos do super-homem, uma analogia, o super-homem era super-homem, ele, homem de aço, né? Carrega o planeta Terra nas mãos. Mas tem uma coisa que neutraliza a força dele, que é a criptonita, uma pedra chamada criptonita, que quando o super-homem está diante dela, ele vira um banana. Então, se você quiser vencer essa criptonita do homem que se chama mulher, o sexo, a atração sexual, você tem que saber que você tem que dominar o seu desejo. E isso começa com os olhos. Todo desejo começa com os olhos. Com uma palavra, com uma imaginação, e aí então desce para o coração e o coração começa a pedir aquilo. Se você é homem de verdade, você tem que ter a mesma atitude de José. A atitude de José é um exemplo para o homem que é tentado por uma mulher. Quando ele foi tentado pela mulher do seu patrão, a mulher ficava atrás dele. Note, lembre-se, José tinha 30 anos de idade, solteiro, na flor da idade, um jovem, você pode imaginar, viril, subindo pelas paredes, e a mulher em cima dele. Todo dia, a Bíblia diz que era todo dia ela vinha. Fica comigo, deita comigo, vem comigo, vem para o meu quarto, fica comigo. E ele fugindo, ele evitando. Teve um dia que ele não conseguiu evitar, ela armou, pegou ele sozinho, foi para cima dele, ele fugiu, literalmente saiu correndo. Porque ele temia a Deus, não é porque ele não queria, não. Não é porque o corpo dele não pedia, não. Não é porque os olhos dele não queriam, não. É porque ele tinha temor no coração. Havia temor no coração dele. Temor a Deus. Então ele fugiu. E assim tem que ser o homem verdadeiro, se você não quer cair, não quer ser derrubado por uma mulher que vai ser usada para te destruir, então você tem que aprender a fugir dela. Fugir. Fuja. Seja inteligente. Deus fez a mulher para o homem, para que você, homem, escolha bem quem você vai fazer sua parceira para a vida, para que você faça dela sua auxiliadora, sua melhor amiga, para que vocês sejam um e juntos vocês conquistem tudo o que vocês quiserem, juntos. E se você, homem, não tem uma mulher na sua vida, uma auxiliadora de verdade, você também está andando com uma perna só. Hoje há um movimento que faz com que muitos homens, tem ensinado muitos homens a odiar as mulheres. Eu não estou aqui promovendo ódio às mulheres, não, pelo contrário. Eu estou dizendo que se você não vigiar o seu coração, você vai ser vítima dos seus olhos e do seu desejo e se envolver com qualquer uma. E se você for casado, você vai destruir sua família. E se você não for casado, você vai viver, você vai ficar depenado. Então, 5 coisas que derrubam o homem.
Segunda é o dinheiro. O dinheiro, novamente, como a mulher, não é uma maldição. Ele se torna aquilo que você faz dele. Dinheiro é uma coisa criada por Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, dinheiro não é do diabo. Amor ao dinheiro é o problema, é a raiz de todos os males. As pessoas estão hoje fissuradas no dinheiro como sinônimo da felicidade. Você vê que quando o Senhor Jesus falou dos dois senhores, que nós não podemos servir a dois senhores neste mundo, ele não falou do outro senhor como o diabo. Ele não falou, não podeis servir a Deus e ao diabo. Não. Ele falou, não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Dinheiro, riqueza. Não é que Deus não quer que você tenha dinheiro, como eu disse, foi Ele quem criou tudo, toda a riqueza, ouro, prata, e tudo é dele. Ele não quer que você faça do dinheiro o teu senhor. Ou seja, que você seja servo, escravo do que te faz buscar o dinheiro, viver para o dinheiro. Que é o que a maioria faz hoje. Por causa da cobiça pelas riquezas, por causa de querer ter as coisas, então o homem faz qualquer negócio, ele vende a sua alma, se for necessário. Você sabe o que é vaidade? A palavra vaidade vem de vão, algo que é vão, uma coisa vã. O que é uma coisa vã? Uma coisa vã é algo que não tem valor, só tem valor cosmético, só tem valor de beleza, só tem valor de percepção, não tem um valor real. Então as vaidades que levam os homens, as pessoas a buscarem o dinheiro para satisfazê-las, porque normalmente as vaidades são caras, são o que promovem essa busca desenfreada pelo dinheiro. A pessoa ela quer porque quer ter as coisas, fazer as coisas e mostrar. Ela quer mostrar. Você vê, tem gente que, quando compra um carro, ela tem que tirar uma foto na frente do carro. Na frente do carro. Engraçado, ninguém tira foto na frente do carro velho, né? Mas quando é um carro novo, ela tem que tirar foto na frente do carro. E se é homem, de óculos escuros, de preferência. Assim, tipo assim, né? Né? Tipo, aqui, ó, olha o carro que eu comprei. Não é? Vaidade. Vaidade. O terceiro ponto é o orgulho, que derruba muitos homens. O orgulho é você se achar melhor que os outros. Você olha para as pessoas e você tem um olhar assim. Um olhar altivo. Um olhar de quem se acha alguma coisa melhor que alguém. Então, nisso você despreza as pessoas. Você despreza e você não acha que você pode aprender nada com elas, que elas têm alguma coisa a te ensinar, alguma coisa a te oferecer, porque você se acha melhor. Então, esse orgulho, e muitas vezes você não vai ver a pessoa literalmente de nariz empinado, né? Às vezes você vai ver a pessoa que tem uma atitude até, uma expressão corporal até humilde, mas no coração ela é altiva, na mente ela tem esse sentimento, eu sou melhor. Eu sou melhor porque eu sei mais, eu estudei, eu tenho essa profissão, eu tenho esse dinheiro, essa condição social, eu tenho uma beleza, eu sou uma pessoa capaz, enfim, a pessoa, ela exalta as suas qualidades exatamente como Lúcifer fez
com a sua beleza, a sua perfeição. Ela exalta as suas qualidades, então se acha e despreza as outras pessoas. E isso é uma porta, uma porteira enorme para a pessoa deixar entrar um monte de pecados na sua vida. Por isso o orgulho é o pai de todos os pecados. Porque pelo orgulho vem a busca pelo dinheiro, a busca pela fama, você querer ter a sua mulher e as outras também, você não ficar satisfeito que a sua mulher, você tem a sua mulher, você quer saber que as outras ainda se interessam em você. Orgulho. Daí vem as vaidades, enfim, o orgulho é o pai, a origem de todos os pecados. Então a pessoa orgulhosa, ela se fecha, porque ela não acha que ela precisa aprender nada novo, nada mais, porque ela é cheia de si, então ela se fecha para qualquer nova ideia. Você já deve ter encontrado pessoas que você não consegue colocar uma nova ideia na cabeça dela. É o jeito dela ou não tem jeito. É o que ela pensa ou não tem negócio. Você deve conhecer gente assim. Essa pessoa é orgulhosa. Porque ninguém sabe tudo. Você pode ser expert no assunto que você conhece. Você tem talvez uma profissão, um talento, um dom, que naquele assunto você arrebenta. Você pode ser uma sumidade nesse assunto, mas você não conhece sobre todos os outros assuntos. Você conhece sobre esse assunto, mas sobre outros você não conhece. O orgulhoso não está pronto para ouvir repreensão. Chamou minha atenção na frente dos outros. Podia ter me chamado no canto. Mas a Bíblia diz, fira-me o justo, me será por mercê. Ou seja, vai ser um favor para mim. Se eu for ferido, se eu for corrigido, disciplinado, é porque eu sou amado. Se alguém tem o trabalho de me disciplinar, de me corrigir, é porque essa pessoa se importa comigo. O quarto tropeço chama-se sentimentos. Muitos caem pelos seus sentimentos, porque quando eu falo de sentimentos, eu falo de todos os tipos de sentimentos, bons e ruins. Tem homem que cai porque tem um coração muito bom, quer ajudar todo mundo. Tem homem, por exemplo, que vive na miséria, porque ele tem um coração tão bom que ele quer ajudar todo mundo. Quando ele tem dinheiro, ele dá dinheiro para todo mundo. Ele quer dar as coisas, ele tinha uma empresa, ele botava tio, botava sobrinho, botava o vizinho, botava todo mundo ali para ajudar as pessoas e acabou se prejudicando. Coração sentimental, coração mole. E não é que você não tenha que ajudar, não é? Mas você ser sentimental faz você agir pelo coração. E quando você age pelo coração, você se arrebenta. O coração não é instrumento de decidir, de tomar decisão. O coração só sente. O coração não quer saber do amanhã. Ele não quer saber do dia seguinte. Ele quer saber do agora. Se sente bem agora, eu vou fazer. Não quer saber das consequências. Então, porque você ouve o teu coração, você se arrebenta. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos. Paixões, você se apaixona por uma pessoa, você se entrega para uma pessoa, você vai para a cama com uma pessoa, você faz o que o teu sentimento pede e ali depois você vai ver que você fez uma besteira, depois, mas agora já é tarde demais. Então, muitos caem pelos sentimentos, bons ou ruins, porque não sabem dominar aquilo que sentem. Você vê que esses pontos, todos esses pontos, mulher, dinheiro, orgulho, sentimentos, todos eles estão ligados uns aos outros. Porque quando eu falo de orgulho, o orgulho está muito intimamente ligado aos sentimentos. A pessoa orgulhosa, ela é muito cheia de sentimentos.
Vaidade está ligada aos sentimentos, como a pessoa se sente, como ela quer que os outros as percebam. Então, os sentimentos fazem com que a pessoa fique ali envolvida no que ela está sentindo, no que só acontece dentro dela, porque qualquer sentimento, você tem que entender esta verdade sobre sentimentos. Sentimentos só existem dentro de você. Sentimento não existe fora de você. Qualquer sentimento, se você está alegre, é aqui dentro que você está alegre. Você está triste, é aqui dentro que você está triste. Você está com medo, aqui dentro você está com medo. Nada do lado de fora, é tudo aqui dentro. Sentimento está limitado até a minha pele. Os meus sentimentos vão até a minha pele, até o cabelo do meu braço, até ali. Passou dali, acabou, não tem mais sentimento. Ou seja, é uma coisa que está dentro de mim e cabe a mim dominá-la. Você não pode deixar de administrar os seus sentimentos. Se você é uma pessoa muito tímida, você fala, eu sou tímido. Primeira coisa que você tem que parar de fazer, se você quer deixar de ser tímido, é parar de falar que você é tímido. Primeira coisa, para de falar que você é tímido. Ah, eu sou tímido. Para de falar que você é tímido, se você quiser mudar. Mas timidez é um sentimento. Então, você tem que saber, eu tenho essa dificuldade de ser uma pessoa mais ousada, de falar quando eu tenho que falar, de confrontar quando eu tenho que confrontar. Então, o que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou me forçar, eu vou me esforçar para fazer o que eu tenho medo de fazer. E vencer o medo, e lembrar que o medo é um sentimento que só existe dentro de você. Quantas vezes eu já falei com pessoas que disseram, estou nervoso, sou muito tímido e tal. Se você não falasse, eu não ia saber, porque eu não estou percebendo nada. Agora que eu estou sabendo, porque você falou, porque até agora eu não estava percebendo que você estava nervoso, eu não estava percebendo que você estava com medo, timidez. Você que está falando. Quer dizer, por que chegou ao ponto de falar? Porque a pessoa está tão tomada pelo sentimento de medo, um frio na barriga, que ela querendo se desculpar, achando que todo mundo está percebendo que ela está com medo, ela chega a falar. Não, você não precisa falar. Você não precisa falar dos seus sentimentos, tudo que você sente. Imagine se fosse falar tudo que você sente. Imagine se você dá ouvido a tudo que você sente. Se eu fosse dar ouvido a tudo que eu sinto, eu ia fazer um monte de besteira na minha vida. E o último, esse talvez você não esperava. O mau uso do tempo. O tempo é mais valioso que dinheiro, porque dinheiro você pode ganhar de novo, mas tempo você nunca vai voltar atrás. Não tem como você trazer de volta o tempo. Passou, passou. Cada um tem 24 horas no dia e acabou, acabou. Então, muitos tropeçam, muitos caem porque fazem mau uso do tempo que tem, porque o homem, eu acredito que isso está relacionado muito ao seu lado menino. Todo homem tem um menino dentro de si, né? Quando você vê um homem barbado, né, empinando pipa, é aquele menino que está dentro dele que lembra de quando ele empinava pipa. Quando você vê um homem barbado, passando horas lá jogando videogame, é aquele menino que está dentro dele. E muitos homens caem por isso. Caem por quê? Porque não entenderam que a sua vida é um presente. A sua vida é um presente. Então você pegar o seu tempo e você desperdiçá-lo com vícios, com atividades que não trazem nenhum benefício para você, com conversas, jogando o tempo fora, em vez de usar o seu tempo para uma coisa produtiva, você joga o seu tempo fora, com coisas que não trazem nada para você, nada, absolutamente nada. Horas assistindo televisão, horas no videogame, horas fazendo coisas que quando você soma todas essas horas, você vai somar tudo isso, o saldo que você vê é zero.
Zero com zero com zero. Acrescentou nada na tua vida. Isso derruba muitos homens. Porque isso está associado à preguiça, está associado ao ócio. Você ser uma pessoa ociosa, uma pessoa que não faz o que você tem que fazer, você ficar adiando o que você tem que fazer. Não, eu vou fazer. A grande reclamação das mulheres, dos pais hoje em dia. Pô, meu marido, eu pedi para ele trocar a lâmpada 6 meses atrás. Está lá a lâmpada queimada. Não, vou trocar. Não faz. Não faz. Ó, amor, tem que resolver essa coisa aqui, essa conta, esse problema, tem que... Não faz. Mas ele tem tempo para as coisas que fazem ele perder tempo. Mas as coisas que fazem ele ser mais responsável, ele não quer. Então, o mau uso do tempo leva o homem para onde? Leva o homem para as distrações, leva o homem para os vícios, leva o homem para a irresponsabilidade. Então você quer vencer isso? Aprenda a respeitar o teu tempo. Aprenda a respeitar, valorizar a vida que Deus te deu. Valorizar cada minuto, valorizar quando você acorda de manhã. Você quer mudar o seu dia? Quer mudar o teu dia, os teus dias? Aprenda a fazer uma coisa. Quando você acordar de manhã, toda manhã, muito simples. Toda manhã, abrir os teus olhos. Primeira palavra que deve sair da tua boca, primeiro pensamento da tua mente. Fale com Deus. Ainda que seja, obrigado, meu Deus, por mais uma noite de descanso. Ainda que seja isso. Primeiras palavras da tua boca. Fale com Deus. Primeiras palavras do dia. Primeiras informações que você coloca diante dos teus olhos ou nos teus ouvidos no dia. Abra a Bíblia. Leia um versículo. Não vai cair os teus olhos. Comece o teu dia falando primeiro com Deus e ouvindo primeiro a voz de Deus. Isso não te leva mais do que 5 minutos. Você pode fazer enquanto você está no vaso. Vai para o vaso, bexiga cheia, senta lá, igual o homem pensador naquela estátua. Com a Bíblia na mão, enquanto você faz as suas necessidades, você está ali, você fala com Deus e depois você ouve a voz de Deus. Só isso. Você vai ver que esse pequeno hábito que você vai criar durante o dia, durante o início do dia, vai se estender para tudo mais que você faz durante o dia. Você não vai mais ter coragem de perder tempo. Você não vai mais ter coragem, você vai ficar constrangido de fazer coisas inúteis na sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Mas começa com esse pequeno hábito. Começa com esse pequeno hábito. Quando você coloca Deus à frente do teu dia. Então, 5 coisas que derrubam um homem. Vamos lá. Mulher, dinheiro, orgulho, sentimentos, mau uso do tempo. Se você fracassar por uma ou mais dessas coisas aqui, foi por orgulho, foi por burrice sua, porque você não quis ouvir, você achou que sabia, achou que não aplicava para você.